Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. Eu trabalho no Instituto de Física e Matemática, Departamento de Matemática e Estatística. Estamos aqui para dar prosseguimento à videoaula anterior, em que a gente introduziu a ideia, né, da regra da cadeia, né? E na videoaula então de hoje, né, essa videoaula aqui, a gente vai fazer inúmeros exemplos de aplicação então da regra da cadeia, né, para fixar realmente esse conteúdo, né? Além disso, vocês devem fazer exercícios também, né, que estão sugeridos então nas listas de exercícios no livro, né? Mas então vamos começar, né? É mais ou menos é uma lista bem longa de exercícios que a gente vai fazer aqui, né? Nesses exemplos, né? E eles são mais ou menos em progressão de dificuldade, né? Começamos pelo simples e chegamos então nos mais difíceis, né? De se resolver lá mais no final. Então, o primeiro, né? É a função f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 5 elevado então à quarta potência, né? Primeiro temos que identificar se isso se encaixa na regra da cadeia. Isso é uma função composta ou eu posso usar regras simples para resolver? Sim, é uma função composta. Temos que identificar qual é a função de fora e qual é a função de dentro, né? A função de fora, eu acho que todo mundo está percebendo ali, que é x elevado à quarta potência, x na 4, correto? E a função de dentro, né, na composição das duas, é a função polinomial, né, aquele trinômio ali do segundo grau, x ao quadrado mais 4x menos 5, ok? Então vamos começar. F' de x, né, a derivada de f, né, é a derivada em relação a x de x ao quadrado mais 4x menos 5 elevado à quarta potência. Então vamos lá, aquele raciocínio que a gente fez, derivada da de fora, a de fora é x elevado à quarta potência, é aquela regra da potência, x na n, né, que é nx na n menos 1, portanto é 4x elevado a 4 menos 1, que é 3, que está aqui, ó, ok? Só que aplicado na função de dentro, então é o 4x ao cubo, né? Fica aplicando então na de dentro, que é a polinomial, né? Fica 4x ao quadrado mais 4x menos 5 elevado ao cubo vezes, agora sim, vezes a derivada da de dentro, ok? Então, aqui a gente fez, até o momento a gente já resolveu derivada da de fora aplicada na de dentro. Agora vamos resolver derivada da de dentro. Derivada da de dentro é bem simples, né? A derivação de uma exponencial, uma função polinomial, né? E que vamos aplicar aqui então a regra da soma e subtração, é a derivada de x ao quadrado, que é 2x, a derivada de 4x, que é 4, e a derivada de menos 5, que é 0, né? E resulta então nisso que está aqui, né? Então esse é o resultado então, da derivada daquela função lá, ok? Muito bem. Esse é um exemplo bem simples, bem inicial. Outro exemplo simples, né, bem simples, envolvendo logaritmo em função trigonométrica, né, que é calcular d sobre dx de ln do seno de x. Né, então, a derivada em relação a x do logaritmo natural aplicado ao seno de x. Função de fora, ln de x, logaritmo natural de x. Função de dentro, seno de x, ok? Então, a derivada aqui, né, disso aqui é o quê? Derivada da de fora, derivada do logaritmo natural é 1 sobre x, aplicado na de dentro, que é o seno de x. Então fica 1 sobre seno de x, derivada da de dentro, derivada do seno de x, ok? Aqui, derivada do seno de x é o cosseno de x, cosseno dividido por seno é a cotangente de x. Bem simples, né? Um exercício relativamente simples. O próximo exemplo, né, exercício, exemplo, não sei, esse aí, a função seria calcular a derivada da função f de x igual a cosseno de 3x ao quadrado mais 1. Vamos lá então. Então a derivada da f, né, então a derivada aqui, eu estou usando a notação com esse apóstrofe, né, a derivada de cosseno de 3x ao quadrado mais 1, né, função de fora, cosseno de x,
Função de dentro da composição, 3x ao quadrado mais 1. Função polinomial. Derivada da de fora. Derivada do cosseno é menos seno. Então, menos seno de x. Aplicada na de dentro. Então, menos seno de 3x ao quadrado mais 1 vezes a derivada da de dentro, que é a derivada de 3x ao quadrado mais 1. Né? Então, fica menos seno de 3x ao quadrado mais 1 vezes a derivada de 3x ao quadrado mais a derivada de 1, né? Isso resulta, então, a derivada de 1 constante dá 0, a derivada de 3x ao quadrado é 6x. Então, no final, né, fazendo todos os cálculos direitinho aí, né, fica menos 6x vezes seno de 3x ao quadrado mais 1. Bem simples. Se a gente tem a visão da estrutura, da estrutura exata da regra da cadeia, não há grandes problemas se fazer essas derivadas aí, né? Muito bem, então vamos para o quarto exemplo, né? Queremos obter então a derivada de f de x igual a seno do cosseno de 2x, né? Então, derivada da f é a derivada de seno do cosseno de 2x, né? Aqui nós temos o quê? Bom, para começar, né, a gente tem função de fora, seno, função de dentro, cosseno de 2x. Função de fora, seno de x. Função de dentro, cosseno de 2x. Porque o seno está aplicado sobre o cosseno. Derivada da de fora. Derivada do seno, cosseno. Cosseno de x. Mas aplicada na de dentro. Então fica cosseno do cosseno de 2x. Não se confundam, né? Cosseno de x, derivada do seno. Aplicada na de dentro. Então fica cosseno do cosseno de 2x. O cosseno aplicado no cosseno. Vezes a derivada da de dentro. A de dentro é cosseno de 2x, então derivada do cosseno de 2x. Observem agora. Observem agora, tem gente que esquece isso. Fica cosseno do cosseno de 2x. Ali nós temos o quê? Alguém pode achar que isso aqui não é a regra da cadeia, mas é de novo a regra da cadeia. Por quê? Porque isso aqui de novo é uma composição de duas funções. Função de fora, cosseno de x. Função de dentro não é um x. Não é um x. Observe que não é um x. É uma função y igual a 2x. Uma função linear. Então fica. Continua. Então, aplicamos já uma vez observem, aplicamos já a regra da cadeia desse passo para esse uma vez. Agora, em cima dessa derivada, vamos aplicar de novo. Então fica cosseno do cosseno de 2x, que já está lá pronto, né? Derivada da de fora, cosseno de x. É menos seno de x. Aplicada na de dentro, que é 2x, menos seno de 2x. Aí as pessoas se esquecem. Vezes a derivada da de dentro, que é 2x. Ok? Esse último aí, o aluno, frequentemente, nos exercícios, nas provas, ele se esquece. Muito bem. Derivada de 2x, a gente sabe que é 2. Então fica o menos, esse aqui com o 2 vai lá para frente. Fica menos seno de 2x vezes cosseno do cosseno de 2x, né? Rearranjando para ficar um pouquinho mais bonito. Ok, pessoal? Cuidado com isso. Aquele 2x resultou naquele 2 multiplicando ali a função derivada, né? Mais uma aqui, que é uma bem simplesinha. Derivar y igual a e elevado ao seno de x. Então, de novo, função composta. dy por dx, derivada então de e seno de x, função composta. Função de dentro, a função de fora, e na x, função de dentro, seno de x. Derivada da função de fora, que é e na x, é e na x, aplicado na de dentro, fica e seno de x, vezes a derivada da de dentro, que é a derivada do seno de x, né? Que resulta então em e elevado a seno de x, vezes o cosseno de x. Essa aqui é um pouquinho mais trabalhosinha, né? Porque tem que aí no meio da coisa tem que aplicar aquela propriedade chatinha, que é a propriedade da derivada da fração, né? Derivada do quociente, da divisão, né? Então vamos lá. Então, usando a regra, iniciando então, regra da cadeia, né? Veja que nós vamos aplicar a regra da potência e do quociente. Prestem atenção. O que é isso aqui? Isso aqui é a composição, tá? Da função x elevado a 9, por isso que vamos ter que usar a regra da potência, com a função racional t menos 2 sobre 2t mais 1.
Por isso vamos ter que usar a regra do quociente, né? A regra da divisão. Então vamos lá, g' de t, obviamente aqui, diferente dos casos anteriores, que a derivação é em relação a x, aqui a derivação é em relação a t, né? Isso é óbvio. Então g' de t, derivada da g em relação a t, é o quê? Derivada da potência. Todo aquele parênteses na 9 é 9x elevado a 8, aplicado na de dentro. A de fora é x elevado a 9. Aplicado na de dentro, então 9x na 8, aplicado na de dentro, 9t menos 2 sobre 2t mais 1 elevado a 8, derivada na de dentro, derivada de t menos 2 sobre 2t mais 1. Então fica isso aqui que nós já calculamos, vezes a derivada dessa. Bom, aqui não tem como fugir da regra do quociente, a regra da divisão. Tá? Então o denominador é o quadrado, o denominador vezes a derivada do numerador, derivada de t menos 2 é 1, menos o numerador, t menos 2, vezes a derivada do denominador, derivada de 2t mais 1 é 2, né? E aí, rearranjando tudo isso, é possível expressar isso nessa fração aqui, 45 vezes t menos 2 elevado a 8, dividido por 2t mais 1 elevado a 10, ok? É só fazer os cálculozinhos ali, tranquilo. O sétimo exemplo, pessoal, é calcular a derivada de f de x é igual a seno de raiz quadrada de x elevado a 5. Tá? Primeiro, vamos começar primeiro. Né? Nós vamos ver que tem mais passos para aplicar a regra da cadeia. Vamos começar o primeiro, né? Primeira aplicação. Né? Função de fora, x elevado a 5. Função de dentro, seno de raiz quadrada de x. Então, a derivada do seno de raiz quadrada de x na 5 é a derivada de x elevado a 5, né? Função de fora, dá 5x elevado a 4, aqui é o 4, né? Aplicada na de dentro, seno de raiz quadrada de x, vezes a derivada da de dentro, derivada de seno da raiz quadrada de x. Bom, aqui a gente vê que tem que aplicar de novo a regra da cadeia, porque continua essa derivada, continua sendo a derivada de uma função composta. Função de fora, seno de x, função de dentro, raiz quadrada de x. Então fica 5 seno de raiz quadrada de x elevado a 4, que nós já tínhamos, vezes derivada da de fora, derivada do seno cosseno, aplicado na de dentro, cosseno de raiz quadrada de x, vezes derivada da de dentro, derivada da raiz quadrada de x. Isso, a gente sabe que a raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x, né? E fazendo aqui direitinho os cálculozinhos, acaba dando isso aqui, né? 5 seno de raiz quadrada de x elevado à quarta, vezes o cosseno de raiz quadrada de x, dividido por 2 raiz quadrada de x. Ok? Muito bem. Mais um exemplo. Derivar a função f de x igual a tangente de x ao quadrado. De novo, função composta. Função de fora, x ao quadrado. Função de dentro, tangente de x ao quadrado. Derivada, então, da função composta, usando regra da cadeia. A derivada, então, de x ao quadrado, que é a função de fora, é 2 vezes x. Aplicado na de dentro, que é a tangente de x ao quadrado, fica 2 tangente de x ao quadrado vezes a derivada da de dentro, tangente de x ao quadrado. A gente sabe que a tangente de x ao quadrado, tá, é uma função composta. Eu estou tentando derivar de novo uma função composta, portanto, caio de novo na regra da cadeia. Função de fora, tangente de x. Função de dentro, x ao quadrado. Derivada da função de fora, derivada da tangente a secante. Aplicada na de dentro, secante de x ao quadrado, vezes a derivada da de dentro, derivada de x ao quadrado. A gente sabe que a derivada de x ao quadrado é 2x, né? E ajeitando tudo para ficar bonitinho, fica 4x, tangente de x ao quadrado vezes secante de x ao quadrado. Aqui, então, determinar então a derivada em relação a x, né? Olha que eu estou usando aqui uma notação um pouquinho diferente, da função 1 sobre raiz quadrada de 2x mais 1, ok? Bom, pessoal, pode parecer aqui, olhando, o aluno diz assim, mas é de novo a regra do quociente, a regra da divisão, né? Mas essa regra é muito chata, ela é muito difícil, eu acho ela muito difícil de aplicar, pode dar errinho ali, tem tanto cálculozinho para fazer.
A regra da potência é muito mais fácil, né? A regra da potência é muito mais fácil. Vamos transformar essa função aqui em regra da potência. O que é isso? Esse denominador aqui é, na verdade, 2x mais 1 elevado a 1 meio, porque é raiz quadrada. Se eu passar esse 2x mais 1 elevado a 1 meio para o numerador, desaparece o denominador e fica 2x mais 1 elevado a menos 1 meio, né? Troca o sinal do expoente. E agora sim eu tenho regra da potência, né? Mas, no entanto, porém, é uma regra da cadeia, porque nós temos de novo composição de funções. Temos a potência x elevada a menos 1 meio, função de fora, e temos a função de dentro 2x mais 1, função afim, né? A função do primeiro grau. Muito bem, então, vamos aplicar então derivada da de fora, x elevado a menos 1 meio, menos 1 meio, x na menos 1 meio menos 1, que é menos 3 meios. Aplicado na de dentro, 2x mais 1. Então fica menos 1 meio, 2x mais 1 elevado a menos 3 meios, vezes a derivada da de dentro, 2x mais 1. Derivada de 2x mais 1 é 2, né? Esse 2 se anula com esse 2, fica menos 1 sobre, aí o 2x mais 1 menos 3 meios, né? Menos 3 sobre 2, eu devolvo para o denominador como a raiz quadrada de 2x mais 1 elevado a 3, né? E a simples manipulação de raízes e expoentes fracionários, ok? Olha, ficou fácil assim porque eu levei para a regra da potência. Se eu tentar aplicar aqui a regra da divisão, ficaria um pouco mais difícil, com muita possibilidade lá no meio daqueles cálculozinhos, né, aquele monte de coisa que tem que fazer, tu errar. Então, o aluno acerta quando leva para a regra da potência. Uma regra mais fácil de aplicar, mais simples até de decorar e de lembrar dela. Então, agora o próximo é calcular d sobre dx do seno de 1 mais e elevado a 3x. Então, vamos lá. Função de fora, seno de x. Função de dentro, 1 mais e elevado a 3x. Derivada de fora, cosseno. Aplicada na de dentro, cosseno de 1 mais e elevado a 3x. Derivada da de dentro, derivada de 1 mais e na 3x. Ok? Aplicando a derivada, então, dentro do parênteses, derivada de 1 é 0. Tá? Derivada de e na 3x. De novo, aqui nós temos, na derivação, regra da cadeia, função composta. Função de fora e na x, função de dentro 3x. Função linear, primeiro grau. Então fica o quê? Derivada de fora, aqui é na x, fica na x, aplicada na de dentro, e na 3x, vezes a derivada de 3x. Isso os alunos se esquecem. Né? Esquecem de aplicar essa última derivada. Derivada de 3x, a gente sabe que é 3, então fica 3 vezes e elevado a 3x, vezes cosseno de 1 mais e na 3x, ok? Aqui nós temos um meio complicadinho, né? Um bem interessante, né? Derivar então a função f de x igual a x vezes e elevado a x ao quadrado menos 1, tudo isso elevado ao cubo. Então vamos lá. A derivada disso aqui, né? Essa derivada aqui é o quê? Função de fora, x elevado ao cubo. Função de dentro, x vezes e elevado a x ao quadrado menos 1. Derivada da função de fora, 3x ao quadrado. Aplicada na de dentro, fica 3xe na x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, vezes a derivada de dentro, que é xe, x ao quadrado menos 1. Observem que essa derivada que nós temos que calcular aqui agora é a derivada de um produto. É o produto do x com o e elevado a x ao quadrado menos 1. Aplicamos, então, a regra do produto. Fica x, a primeira, vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira, que é x, ok? Então aqui fica o quê? Fica e derivada de e na x ao quadrado menos 1. Isso aqui é uma função composta. E na x é a função de fora, x ao quadrado menos 1, função de dentro. Fica então x, que está aqui, que já estava aqui, né? Vezes a derivada da de fora, que é na x, aplicada na de dentro, e na x ao quadrado menos 1, vezes a derivada de dentro, x ao quadrado menos 1, mais e na x ao quadrado menos 1 vezes a derivada de x, que a gente sabe que é 1, né? E isso aqui, então, resulta em 3x e na x ao quadrado menos 1 ao quadrado, vezes, aí esse parênteses aqui, né? Que é xe na x ao quadrado menos 1, vezes a derivada de x ao quadrado menos 1, derivada de menos 1 é uma constante, é 0, derivada de x ao quadrado é 2x, mais e na x ao quadrado menos 1, né? Agora nós temos isto aqui, né? E podemos o quê? Podemos colocar em evidência aqui, tá?
podemos colocar em evidência o x ao quadrado, porque ele está dentro deste quadrado aqui. Ele sai para fora desse parênteses grande aqui como x ao quadrado. Então fica 3x ao quadrado vezes e na x ao quadrado menos 1, certo? Só que eu também vou e na x ao quadrado menos 1 ao quadrado, porque esse x aqui saiu para fora ao quadrado, o e na x ao quadrado menos 1 fica ao quadrado, vezes e na x ao quadrado menos 1, fazendo a fatoração aqui, ó, tem fator comum dentro desse outro parênteses aqui, que é e na x ao quadrado menos 1. E na x ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes e na x ao quadrado menos 1 dá e na x ao quadrado menos 1 ao cubo. Que pela propriedade das potências, quando eu faço uma potência de potência, é o produto, né? Então fica o expoente fica 3x ao quadrado menos 1 vezes 3x ao quadrado menos 3, vezes então aqui o que sobrou dentro do parênteses, que é, depois que eu fiz aqui a fatoração, que é 2x ao quadrado mais 1. Tá? Então é um pouquinho mais chatinho, né? Tinha algumas manipulações, né? Principalmente aqui no final, né? Tem que lembrar então direitinho de aplicar a regra da regra da cadeia. Pode observar que nós aplicamos mais de uma vez aqui, né? Nesse exemplo também, um exemplo um pouquinho mais difícil, né? Bem, espero que tenham entendido. Vamos para o 12º exemplo. Calcule então d sobre dx do ln seno cosseno x, né? Então, é o logaritmo natural aplicado no seno, aplicado no cosseno de x. Opa, vai ser bom. Então, vamos lá. Derivada, então, de logaritmo do seno do cosseno de x é o quê? A função de fora, logaritmo de x. Função de dentro, seno do cosseno de x. Derivada da função de fora, 1 sobre x, aplicado na de dentro. 1 sobre seno cosseno x vezes a derivada da de dentro, seno cosseno x. Isso aí é 1 sobre seno cosseno x. E aqui nós temos derivada de novo de função composta. O seno é a função de fora, o cosseno é a função de dentro. Então fica a derivada de fora é cosseno, aplicada na de dentro, cosseno de x, vezes a derivada de fora, que é o cosseno de x. Derivada do cosseno de x é menos seno de x, né? E rearranjando as coisas aqui direitinho, fica menos, né? Eu passei esse menos aqui do seno lá para frente, né, da fração, sem problemas, é uma propriedade da inversa aditiva, menos seno de x vezes cosseno do cosseno de x, dividido por seno do cosseno de x, ok? Aqui nós temos um exemplo bem, não sei que adjetivo eu uso, parrudo, né? Esse exemplo aí não vai nos exigir mais, tanto no cálculo da derivada, né? Quanto para determinar o que está pedindo ali, né? Então ele dá essa função aqui, f de x igual a secante de x dividido por 1 mais tangente de x, uma função que para derivar já é mais cabeludo, né? Então tem que obter a primeira derivada e encontrar os números em que o gráfico da f apresenta reta tangente horizontal. Onde é que o gráfico da f apresenta reta tangente horizontal? Reta tangente horizontal, inclinação 0, primeira derivada 0. Então nós temos que calcular a derivada dessa função e aí resolver uma equação para encontrar os pontos, os números x, que anulam então a primeira derivada. Então vamos lá. Derivada de x, então, é o que? Nós temos aqui regra do quociente, da divisão, ok? É uma fração. Tá? Então, o denominador ao quadrado, denominador vezes a derivada do numerador, menos numerador vezes a derivada do denominador. Fica, então, derivada de secante é secante vezes tangente, derivada de 1 mais tangente x, derivada de 1 se anula, mais a derivada da tangente x, que é secante de x ao quadrado, né? Então, tudo isso aqui fica secante de x, fica como? Tem que fazer aqui a distributiva, né? Fica... Como é que eu fiz aqui? Eu percebi aqui que a secante de x era fator comum nos dois termos. Esse aqui que multiplica, esse parênteses. E esse aqui, então, eu já coloquei em evidência. Já caminhando para a simplificação necessária para obter os pontos, os números, em que o gráfico da f apresenta reta tangente horizontal. Né? Aqui eu fiz a distributiva e dentro do parênteses ficou tangente de x mais tangente de x ao quadrado, né? Que é isso aqui, menos secante de x ao quadrado, né? E ficou multiplicando tudo isso a secante de x. Né? Muito bem.
Bom, eu não vou mexer nem na secante de x, depois eu explico por quê, nem no denominador, também explico por quê. Eu vou simplificar só o parênteses esse aqui que sobrou aqui, tá? Expressão, como é que eu faço essa simplificação? Expresso primeiro todas as funções tangente e secante em função de seno e cosseno. Então a tangente é seno sobre cosseno, mais tangente ao quadrado é seno sobre cosseno ao quadrado, menos a secante é 1 sobre cosseno, menos 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Isso resulta no quê? Nós temos aqui como denominador cosseno de x, aqui vai ficar cosseno de x ao quadrado, aqui vai ficar cosseno de x ao quadrado, denominador comum é cosseno de x ao quadrado, ele já vai lá para o denominador, multiplicando 1 mais tangente de x ao quadrado, e aqui em cima fica cosseno de x dividido por cosseno de x dá cosseno de x, vezes seno de x, seno de x vezes cosseno de x. Cosseno de x ao quadrado dividido por cosseno de x ao quadrado dá 1, vezes seno de x ao quadrado, porque o seno também está ao quadrado, dá seno de x ao quadrado, menos cosseno de x ao quadrado, dividido por cosseno de x ao quadrado dá 1, vezes 1 ao quadrado, que é 1, dá 1. Tá? Então deu isto aqui, ok? Bom, tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, tem uma relação lá, né? Tem uma relação lá, eu não falo aqui na lâmina, né? Mas tem uma relação muito importante essa videoaula, porque eu acabo falando uma coisa que não está na lâmina, né? Tem uma relação lá que a gente viu quando estudou as funções trigonométricas, né? Que é aquele triângulo do seno e do cosseno, vocês se lembram? Que dizia lá que o seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Igual a 1. Então observe aqui que eu tenho seno de x ao quadrado menos 1. Então se é seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1, passa esse 1 para cá, fica negativo, e passa o cosseno ao quadrado para lá, fica negativo também. Desse lado fica seno de x ao quadrado menos 1. E do outro lado da igualdade, usando então o triângulo de seno e cosseno, fica menos cosseno de x ao quadrado. E essa é a simplificação. Tudo isso aqui vira menos cosseno de x ao quadrado. Então, dentro do parênteses fica seno de x, cosseno de x, menos cosseno de x ao quadrado. Agora eu volto a dividir tudo por cosseno de x ao quadrado. Seno de x vezes cosseno de x dividido por cosseno de x ao quadrado dá seno de x sobre cosseno de x, que é tangente de x. Menos cosseno de x ao quadrado dividido por cosseno de x ao quadrado dá 1. Então, depois de simplificar, né, sobrou secante de x vezes tangente de x menos 1 dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. Agora, como é que a gente determina as tangentes, onde os números x em que a primeira derivada se anula, ou seja, os números x em que eu tenho reta tangente horizontal lá na função f. Muito bem. Então eu tenho que ver as raízes dessa função, né? Dessa equação aqui, né? Então, em primeiro lugar, os números que anulam essa fração são sempre os números que anulam o numerador. O denominador nunca anula uma fração. Então, por isso que eu não mexi, não simplifiquei nada no denominador. Então, o que eu tenho que resolver mesmo é secante de x vezes tangente de x menos 1 igual a 0. Então, eu tenho um produto, o produto da secante por esse parênteses. A gente sabe que um produto se anula quando um ou outro operando do produto se anula, tá? Só que a gente viu lá no gráfico, se você lembrar lá quando a gente discutiu o gráfico da secante, a secante nunca se anula. Lá tem um intervalo aberto que vai de menos 1 a 1, que não está na imagem da função. São valores que a secante não assume, né? Intervalo aberto de menos 1 a 1. Né? São os valores que a secante não assume, incluindo o zero. Né? Então, a secante de x nunca se anula, ela nunca tem valor zero. Então, ela não pode ser responsável por anular esse produto, né? Para fazer igual a zero. Né? Então, eu tenho que trabalhar com a equação dentro do parênteses. Né? Ou seja, eu tenho que determinar quais são os valores x que tornam tangente de x menos 1 igual a zero, ou seja, quais são os valores x em que a tangente vale 1. A gente sabe que valores são esses. É onde o cosseno e o seno são iguais. Se vocês lembrarem lá do círculo trigonométrico, iguais não só em módulo, né? Iguais também em sinal. Né? Então, esses são os pontos em que o seno e cosseno é raiz de 2 sobre 2, ou ambos, ou menos raiz de 2 sobre 2, ambos. Ok? Porque a tangente é seno sobre cosseno, né? Então, onde o seno e cosseno é igual, dá 1. A tangente dá 1. Tá? Esses dois ângulos estão no primeiro e no terceiro quadrante. Não é muito difícil vocês encontrarem isso, né?
porque é ali em π sobre 4 e π sobre 4 mais π. Não é muito difícil vocês usarem uma induçãozinha aqui, né, uma generalizaçãozinha, né, e encontrar então esses pontos em que o seno e o cosseno têm o mesmo valor, e a solução então, os pontos em que a função aquela dada assume uma reta tangente horizontal, né, paralela ao eixo x, são os valores S, são os valores x pertencente a R, aos reais, tal que x é igual a kπ mais π sobre 4, onde k pertence ao conjunto Z dos inteiros, ok? Muito bem. Esse exercício ele era um pouquinho, ele coroa mais ou menos o nosso estudo de regra da cadeia, né? Acho que com esses exemplos todos, acho que vocês conseguem, estudando eles e fazendo a lista de exercícios, conseguem dominar o assunto. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tchau!